Olá pessoal, bom, o material tá tudo mexido aqui já, porque eu tava gravando e aí deu erro no celular, eu tive que começar tudo de novo. Então, vamos de novo. Conjugação de verbos. Hoje é o dia que eu vou ensinar vocês a conjugar todo e qualquer verbo em inglês. Essa aqui é a regra e vocês precisam anotar essa regra aqui, porque para vocês entenderem como é que você vai conjugar todo e qualquer verbo em inglês, no tempo presente, é claro, tá? Você vai usar essa regra aqui, tá bom? Então você vai observar o sufixo. O que é um sufixo? É o final da palavra. Então, eu dei um Google ali e sufixo parece ser um pouquinho mais complicado assim do que só o final da palavra. Mas o final da palavra é o que vocês vão observar para entender como conjugar um verbo no presente. Então aqui, se o verbo terminar, vou explicar a regra para vocês. Se o verbo terminar em O, em S, X, SH ou CH, você vai adicionar ES na frente do verbo. Se o verbo terminar com uma vogal mais o Y, você acrescenta S. Se o verbo terminar com uma consoante mais um Y, você vai tirar o Y aqui, ó, menos Y mais IES. Então você tira o Y e adiciona isso daqui, IES. O restante, todos os restantes dos verbos que não se encaixam nem na primeira categoria, na segunda ou na terceira, você simplesmente acrescenta um S. A única exceção da língua inglesa que você vai não utilizar essa regra é o verbo have. Porque o verbo have, ele... Caramba, esse teclado de computador é horrível. Bom, vai ficar sem aspas mesmo. O verbo have, ele vai ser conjugado como has. Então, essa é a regra importante para você ter guardada com você. Então, você precisa anotar essa regra. Aqui são os pronomes, que todos já conhecemos, né? Mas não custa nada relembrar. I significa eu, you significa você, he significa ele, she significa ela, it, as pessoas costumam dizer que significa isso, ou isto, ou aquilo. Não, it significa, é um pronome e significa ele ou ela, desculpem, ele ou ela para qualquer coisa que não seja humano. Então, se eu estiver aqui, eu já tinha escrito aqui, ó. Vou escrever no singular. Às vezes eu posso deixar a desejar na escrita, mas eu acredito que está certo assim. Veja essa frase no singular aqui, essa daqui. This car is beautiful. It belongs to Microsoft. Como você está falando do carro, você não quer saber se carro é um substantivo masculino ou feminino para adaptar aqui he ou she. Viu? Aqui he, você não quer dizer se é ele ou ela. It é neutro. Então você vai ver, o substantivo não é humano, você pode estar falando de uma empresa, Microsoft. It makes a lot of money. Microsoft, it makes a lot of money. Viu? Você está falando da empresa, mas você não quer saber se é a Microsoft para dizer she. Você simplesmente diz it. Então aqui, no plural, this car is beautiful. It belongs to Microsoft. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Você tem 3 pronomes diferentes para dizer ele, ela e ele e ela. Mas no plural, todos eles são da mesma forma. They. É assim que se pronuncia, they. Você bate a língua lá na frente dos dentes. Quando a língua se solta, sai o som. They. Então aqui, ó, aqui já é a frase no plural.
Those cars are beautiful. Lembra do verbo to be? You are, I am, you are. Então aqui, those cars are beautiful. They belongs to Microsoft. Eu não quero saber se carro é masculino ou feminino. Não é humano. Então, você fala it. Mas no plural, ele vai ter o mesmo tratamento que um ser humano teria. Então, se você estivesse dizendo sobre alguma pessoa aqui e quisesse colocar alguma coisa sobre essas pessoas, você também usaria they. Então, they é o plural para eles, é o plural para ele, então significa eles, elas, e também significa it, que é ele e elas para qualquer coisa que não é humano. Então, they é utilizado para o plural de qualquer uma dessas três formas. Ainda mais sobre verbo to be, que eu estava explicando no vídeo antes do celular dar uma travada. Eu estava dizendo aqui, ó, essa frase lida isoladamente, você já consegue perceber que ela serve tanto para o plural quanto para o singular. You are Brazilian. Se você lembra do verbo to be, aqui os pronomes, you no singular é você, you no plural é vocês. O you não se altera nem aqui e nem aqui. Então, quando você vai falar you are Brazilian, você não sabe se essa frase aqui está no plural ou no singular, porque não tem nada que associe aqui mais de uma pessoa. Se eu colocasse you two are Brazilians, aí o Brazilian iria pro plural também. You two are Brazilians. Aí sim a frase estaria no plural. Agora, eu já estava revendo o verbo to be, né? I am Canadian. O verbo to be você usa ele associado com outras coisas, né? Então, I am, você vê que aqui, ó, I am. Se eu colocar aqui tired, I am Canadian. O verbo to be significa ser e estar. Como é que você sabe aqui se você é ou se você está? Não tem como você estar canadense. Você é canadense. Então, I am Canadian significa eu sou canadense. I am tired significa eu estou cansado. Tem gente que vai dizer, eu já sou cansado por natureza, né? Então vamos mudar para tall. Eu sou alto. Você não está alto. Se você cresceu, você é alto. Ou small. Você não tem como estar pequeno. Você é pequeno ou não. Então aqui você determina conforme a palavra que vem na frente. Boring. Entediado. Eu estou entediado. Aqui tem os dois significados na mesma frase. Eu sou casado ou eu estou casado. As duas formas vão estar corretas. Voltando à regra aqui dos verbos, conjugação de verbos, para você ver como que é mais fácil no inglês do que no português, vamos pegar o presente de um verbo no português. Escrever. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Você vê que o verbo ele tem uma mudança, o verbo se altera para cada pronome. Então aqui seria eu escrevo, você escreve, termina com E, ele escreve, termina com E também, nós escrevemos, termina com emos. No inglês é muito mais fácil, porque você só conjuga verbo na terceira pessoa do singular. Ou seja, se eu te passar um verbo aqui, que é o verbo work, todos os pronomes vão receber esse verbo aqui e está conjugado. Você não vai precisar mexer em nada aqui. Diferente do português, que é escreve, eu escrevo, ele escrevemos. Você não vai mexer no verbo.
Só o pronome anterior já diz o que você quer dizer. Então, se tiver we work, nós trabalhamos. Pronto. Simples assim. Então, quem são as terceiras pessoas do singular que você conjuga o verbo? He, she e it. O verbo que eu passei, por exemplo, work, ele continuaria work aqui, work aqui, work aqui, work aqui, work aqui. They work. Agora, no he, she e it, vocês vão ter que conjugar e vão conjugar com base nessa regra aqui. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o verbo to go. Ó, vê que o verbo go, ele não muda. Deixa eu aumentar a tela aqui. Veja só o verbo to go. Vê que ele não muda. Ó, I go, you go, we go, you go, they go. Onde que ele muda? Só nas três pessoas do singular. He goes, she goes, it goes. Então, vamos lá para a regra. Terminou em o, go, sim. Então, nas pessoas em que você vai conjugar, você simplesmente adiciona es. É por isso que aqui no goes tem o es no final. Viu? Então, todo verbo que você for utilizar e terminar com o, você não conjuga ele em nenhuma das pessoas que você está... em nenhuma das pessoas, exceto a terceira pessoa do singular. Aqui seria a terceira pessoa do plural, né, o they, mas você também não mexe aqui, você só mexe no she, no he, she, it. He goes, she goes, it goes. O restante é tudo go. Próximo verbo. Verbo to kiss. Vê que ele termina com dois s's. E o que diz a nossa regra lá, que eu falei? A gente vai precisar dessa regra bastante, então vamos voltar lá para a regra. Verbo terminado com consoa. Eu tinha me confundido aqui, estava tendo dificuldade para encontrar, mas olha só, kiss termina com S, a última letra da palavra kiss é S. Então o que você vai fazer? Nos pronomes em que você faz a conjugação, você adiciona ES. Então vamos lá para o verbo kiss. Continua kiss, kiss. Ah não, aqui não é, aqui é o verbo, né? I kiss, you kiss. Pula. We kiss, you kiss, they kiss. Viu? Não muda. Mas para as três pessoas do plural, para a terceira pessoa do plural, do singular, você coloca aqui. He kisses, she kisses, it kisses. Porque lá na nossa regra, terminou com S, você coloca ES na frente. Aqui, ES na frente. Terminou com S, põe ES na frente, está conjugado no presente. To teach. Esse verbo tem dois significados, né, mas os dois são sinônimos, né? Ensinar ou lecionar. Então, aqui, I teach, you teach, he teaches, she teaches, it teaches, we teach. Eu errei na... É teach, com CH, não termina com E. Então, só aqui, nessas três pessoas do singular, they teach. They tá aqui embaixo. They teach. Então, só nas três pessoas do singular, você vai ter uma conjugação. E como que conjugou isso aqui? Terminou com CH. E qual que é a conjugação para quando termina com CH? CH você acrescenta ES. Então, terminou com CH, teaches. Nós colocamos o ES no final. ES, ES.
CH adiciona ES. Agora vamos para outro. To say. Qual que é a última letra da palavra say? A última letra da palavra say é Y. To say. Mas olha só, nós temos aqui uma regra com Y e outra regra com Y. Então, say é uma palavra que a gente escreve assim. Say. Qual que é a letra que vem antes do Y? É o A. O A é uma vogal. A, E, I, O, U. Então, A, E, I, O, U são vogais. Consoantes são todas as outras letras. Então, se terminou com uma vogal e logo em seguida o Y, o que nós fazemos? Acrescentamos o S. Então, onde for fazer essa conjugação verbal, nós só vamos colocar say mais S, que vai dar igual 6. Vamos lá ver. Não, esse aqui é teach, say. Verbo to say. I say, you say. Aqui começa a conjugação. Você só acrescenta o S no final. He says, she says, it says. We say, you say, they say. O verbo não muda. Say continua sendo say. Aqui, ó, verbo say. I say, you say. Terceira pessoa do singular, aí você conjuga. Palavra, verbo que termina com Y, com vogal e Y, você simplesmente acrescenta o S. Então, fica he says, she says, it says. Todo o resto, simplesmente say. Agora temos a regra do consoante. Se o verbo terminar com uma consoante, ou seja, qualquer letra que não seja uma vogal, qualquer letra que não seja o A, E, I ou U, qual letra como que nós vamos conjugar? Nós vamos utilizar essa regra aqui, ó, menos o Y, nós vamos remover o Y do verbo e nós vamos substituir o Y acrescentando IES. Então vamos ver um verbo to cry, chorar. To cry significa chorar. Acho que todo mundo se lembra desse verbo, todo mundo conhece ele, né? Música do Guns N' Roses, Don't You Cry Tonight, chorar. Vê que o verbo não muda na primeira pessoa, na segunda pessoa, you cry. Quando chega na terceira pessoa do singular, nós temos que começar a conjugar. E como é que nós conjugamos? Lembre da nossa regra, nós vamos remover o Y e vamos adicionar IES. Então aqui, que era cry, nós, para conjugarmos, tiramos o cry e escrevemos IES. He cries. She cries. It cries. We cry. You cry. They cry. Então, é simples assim, gente. Você só precisa aprender aquela regrinha lá de cima, que essa regrinha tem que estar na sua cabeça. Com o tempo, ela vai surgir naturalmente com você. E você não vai precisar ficar lembrando como que a palavra termina, porque você já vai estar acostumado com a fala do verbo. Por exemplo, escrevemos. Você não sabe qual regra gramatical você precisa dizer para quando usar o emos no final da conjugação de um verbo. Então, com o inglês, isso vai acontecendo naturalmente. Conforme você for falando, praticando, imediatamente você vai entender que cry, quando você está falando de outra pessoa, ele, você coloca o S na frente, he cries. Você tira o Y e adiciona IES, né? Melhor. Agora, restante, você adiciona S. O que significa isso? Restante, adiciona S. Significa exatamente isso. Todos os outros verbos, você que não se encaixar em nenhuma daquela palavra, você simplesmente adiciona S.
Por exemplo, love termina com E. Vamos lá ver a nossa regra. Tem alguma aqui que termina com E na regra? Não tem. Aqui, ó, vogal mais Y, consoante mais Y, O, S, X, C, H. S, H, X, O, S, X, C, H, C, H. Vogal mais Y, consoante mais Y e restante. Então, não tem nenhum verbo aqui que termina com E para a gente aplicar uma regra. Então ele cai nessa categoria aqui, restante. Todos os verbos, então, que restaram na língua inglesa, você vai conjugá-los no presente dessa forma, só colocando um S nas pessoas que você conjuga verbo, que são a terceira pessoa do singular. Aqui, lembra da música do Claudinho Bochecha? Só love, devia estar estudando inglês, ó. É só love aqui, love, não, aqui, he love. Só aqui nas três pessoas que você vai acrescentar um S no final. He loves, she loves, it loves. O restante é tudo love, love, love. Agora tem uma exceção, que é o verbo. Agora tem a exceção à regra, né? Bom, todo e qualquer verbo que aparecer aqui, você vai acrescentar o S no final só nas terceiras pessoas do singular. Qualquer verbo que não tiver lá na regra é a terceira pessoa do singular. E aqui, ó, o kisses. Nossa, já tem tanto S, vamos acrescentar mais? Sim, é assim que se faz. She kisses, he kisses, it kisses. Você põe mais kisses. Se fosse aqui, se o kiss escrevesse com 5 S's, você ainda iria colocar ES no final. A regra é, terminou com S, você coloca ES no final para conjugar no presente. Então, love cai na categoria de restante. Todo e qualquer verbo da língua inglesa que não estiver lá naquela regra, você vai colocar o ES, você vai colocar o S no final. Veja que love, continua love aqui. A única coisa que mudou aqui nesse love é que ele tem um S. Esse tem um S e esse tem um S. Todo o restante, I love, you love, we love, you love, they love, só love, só love, só love, só love. Aí fica fácil de decorar. Só nas três pessoas, só na terceira pessoa doce. É difícil falar só da terceira quando tem três. Que aí eu fico lembrando, só das três pessoas. Não, só das três terceiras pessoas do singular você acrescenta o S no final. Que é aqui, ó, he, she, it. Eu tava marcando errado lá em cima. S, S e S. Exceção ao verbo have, que é o verbo ter. I have. Esse aqui você tem que saber e é na base de decorar. Porque como ele não se encaixa na categoria de verbo regular, o que é um verbo regular? Verbo regular é aquele verbo que tem uma conjugação já pré-estabelecida. Aí, joguei no Google, e verbos regulares são aqueles que, ao serem conjugados, não sofrem modificações no seu radical. Exemplo, o verbo cantar. O radical dele é o cant. C-A-T. Então você vai, quando você for conjugar ele em qualquer tempo verbal, em qualquer pessoa, o radical dele, ou seja, o início da frase ou da palavra, não vai mudar. Então, cantaremos, continua com C-A-N-T, cante. Cantei, cantei-vos, cantemos. Viu? Já tem uma forma pré-estabelecida de você julgar um verbo regular. Então aqui no inglês... é aqui. Então aqui no inglês, a regra que nós temos para os verbos regulares, que nós já temos uma maneira pré-estabelecida de como conjugar, são esses daqui. Alguns verbos serão irregulares, quer dizer, exceto esse verbo aqui. Esse verbo é um verbo irregular, ele tem regras próprias. Então esse verbo você vai ter que decorar mesmo, vai ter que aprender como que
que se traduz, como que se conjuga esse verbo have. Então aqui, ó, na terceira pessoa do singular, nas 3 terceiras pessoas do singular, have se torna has. I have, you have, he has, she has, it has. We have, you have, they have. O verbo nunca muda. Em inglês é uma língua associativa. Você, então, aqui, como é que você sabe que aqui você está dizendo tem? Porque você sabe que antes veio eles. E você sabe que é eles têm. Como é que você sabe que aqui é temos? A palavra é a mesma coisa. Se isso aqui significa tem, por que aqui não significa tem? Porque antes veio nós. Então é temos. Então você associa com a palavra anterior. Você não precisa ter uma palavra para descrever cada uma das coisas. Se fosse em português eu tenho, você tem, ele tem, ela tem, nós temos, eles têm, vocês têm, eles têm. O verbo sempre vai estar alterando. Mas no inglês não. O verbo sempre permanece idêntico e apenas nas 3 terceiras pessoas do singular ele sofre uma alteração, que nesse caso foge à regra e é o verbo has. É a conjugação has. Então, he has, she has, it has. Aqui era só um lembrete para mim mesmo, a verdadeira tradução de it é ele ou ela quando não se tratar de um ser humano. It não se diz que it significa aquilo. Ou seja, it não significa aquilo. Embora muitas vezes pode parecer que significa, às vezes eu acho que tem situações em que significa. Ah, sim, eu entrei aqui no site do Brasil Escola e apareceu aqui, ó, em inglês, quando temos um infinitivo atuando como sujeito da sentença, o pronome it é usado como um sujeito provisório. It's not good to say goodbye to him. Não é nada bom dizer adeus a ele. It's funny to play with them. É tão divertido brincar com eles. Então, existem situações em que o it é usado e realmente ele não é usado apenas como um pronome. Mas na nossa aula, no nosso intuito aqui, it ele é sempre um pronome e ele é utilizado para quando não se trata de um ser humano. A tradução de it no nosso interesse de agora é quando você quer dizer ele ou ela, ao não se referir a uma pessoa ou a um ser humano. Bom, pessoal, por hoje isso é tudo e eu espero que vocês tenham achado muito fácil, porque para mim eu achei muito bem fácil, viu? É tranquilo. O verbo não se altera, só o que se altera são as 3 terceiras pessoas são as 3 terceiras pessoas do singular. E aí você, para você saber como que finaliza a frase, é só seguir essa regrinha que é importantíssimo vocês terem ela anotada. Então anotem essa regra e vocês serão capazes de conjugar qualquer verbo em tempo presente. Até a próxima!